Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente fazer essa análise do terceiro episódio da segunda temporada de Pacificador. Um episódio muito interessante que canoniza pra gente algumas coisas. Vou explicar também sobre isso, né? A magia é canônica, magia não é canônica, Esquadrão Suicida é canônico. Vamos comentar sobre isso aqui também e sobre esses plot twists envolvendo o Rick Flag, galera. Exatamente, tá? Então vamos começar e vamos pro vídeo. Bom, vamos começar já falando sobre o começo do episódio, né? O episódio já começa nos mostrando esse grande plot twist há 3 anos atrás. Lá, né, ali praticamente em 2021, quando aconteceu o filme de Esquadrão Suicida do James Gunn, que é canônico dentro do DCU, né? A gente consegue perceber que a Hurkurt e o Rick Flag estavam tendo um caso. Exatamente! E o Rick Flag estava traindo a June, né? A Hurkurt era sua amante ali, como a gente viu durante esse episódio, cara. Que loucura. Isso pode explicar principalmente, né, por que a Hurkurt não quer ter um caso com o Chris, com o Pacificador. Porque, querendo ou não, eles eram melhores amigos ali, o Rick Flag e a Hurkurt. Eles tiveram um caso, obviamente, né, pô, eles estavam ali tendo uma paixão um pelo outro também, além de amizade, né? E o Pacificador foi o responsável pela morte do Rick Flag. Então explica o porquê a Hurkurt não quer nada com o Pacificador. Mas é muito doido a gente pensar que o Rick Flag e a Hurkurt estavam tendo um caso e que a June estava sendo, né, corna ali dentro da DC, coitado, dentro do universo da DC. E vamos lá, a magia, ela é canônica no DCU. Vamos falar sobre isso justamente agora e explicar isso direitinho, cara. O Rick Flag, né, naquela fala ali, fala que ele não quer, né, ir pra Corto Maltese, ele não quer mais ver também a June, né, a Julie, como quiser chamar, ele não quer, né, mais ver ela porque ela é uma feiticeira. São as palavras do Rick Flag. Meu Deus, então o filme de Esquadrão Suicida de 2016 está confirmado dentro do DCU. Nada disso, galera. Por mais que a personagem da magia tenha sido oficialmente canonizada aqui, canon, né, dentro do DCU aqui, isso não é parte do filme de Esquadrão Suicida. Até porque, né, a gente sabe que no final de Esquadrão Suicida, a June e a magia são separadas do seu corpo e as duas, né, aparentemente morrem no final do filme de Esquadrão Suicida. Já aqui, o rumo foi diferente. A June ainda está viva e ela ainda tem a magia dentro de si. Provavelmente ela tá conseguindo lidar, né, e suportar a magia aqui dentro do DCU. A gente tem já essa mudança e esse retcon em relação à personagem da magia. Provavelmente é a única coisa que a gente deve ter sido salva lá daquele filme de Esquadrão Suicida de 2016. E mesmo assim a história é diferente. Então, a partir do momento em que a história é diferente, aquele filme de 2016 do antigo universo não é canon dentro do DCU. Apenas a personagem da magia é, porque eles mudaram ainda a sua história. Ela morreu no final do Esquadrão Suicida. Aqui ela está viva e está conciliando o corpo entre a June e a magia. E o Rick Flag está metendo o chifre nela com a Hurkurt, cara. Que doideira. Que doideira. A gente deve ter a magia sendo aproveitada, porque esse James Gunn quer reaproveitar a personagem, né, e inclusive reviveu ela aí, né, mudou o rumo da história dela e ela não morreu no final ali do Esquadrão Suicida. Nesse universo a magia ainda está viva, provavelmente, né, pelo fato da magia e a June estarem lidando muito bem uma com a outra, né, elas estão conciliando o corpo uma com a outra. Aquele filme de Esquadrão Suicida de 2016 nunca aconteceu de fato, porque todos os acontecimentos do filme aconteceram porque a magia e a June estavam perturbadas dentro uma da outra, né? Por isso toda aquela operação do Esquadrão Suicida. Como as duas estão conciliando o corpo aqui uma com a outra, provavelmente nada daquele filme aconteceu. Então isso também já explica o porquê Esquadrão Suicida de 2016 não é canon. Mas a magia volta para o DCU, galera. Devemos ter ela aparecendo em breve, tá? Porque se o James Gunn colocou ela aqui, né, citou ela aqui, ela deve retornar, tá? E vamos lá. A própria Hurkurt foi a responsável pela morte ali do Rick Flag. A gente conseguiu perceber que o Rick Flag não queria ir pra missão de Corto Maltese, né? Além de não querer ver a June, ele não queria ir pra Corto Maltese, mas quem incentiva ele a ir é a Hurkurt. Então, por isso também a Hurkurt pode, né, não querer nada com o Pacificador, porque ela deve estar se sentindo culpada ainda pela morte do Rick Flag, né? E também, obviamente, porque ela e o Pacificador tiveram um caso no barco da festa e ela
ela também tava tendo um caso com o Rick Flag, né? E bom, vemos já o pacificador lá no universo perfeito, né? O Keith acordando ele e ele falando nada com nada, né? Ele perguntando onde é a biblioteca e tal, o Keith não tá entendendo nada e ele revela que tá bêbado ali e tal, né? E o Keith fala, ainda bem que você só tá bêbado, você não tá usando outras coisas, né? Isso prova que nesse universo todo mundo ali é realmente certinho. E o Chris já teve alguns problemas também com drogas, igual ele tem no universo principal da DC, mas nesse universo perfeito aqui, ele parou com isso tudo, parou até de beber, né? É até estranho ele estar de ressaca, como o Keith, né, aparentou ali. Ele também vai vestir toda a roupa do pacificador daquele universo perfeito e a gente vê a estileira, né? O cara não tá entendendo nada, o closet dele ali é totalmente diferente do pacificador que a gente conhece, do pacificador do universo principal. Tanto, né, que ele pergunta pro Keith ali na cozinha, né? Por que eu tô parecendo, por que meu armário parece a coleção das Kardashian? Fazendo referência, né, às Kardashian, a família das Kardashians, né? Kim Kardashian, Kylie Jenner, sei lá, aí as Kardashian. E, né, o Keith pergunta, quem são as Kardashians? Mostrando que as Kardashians não existem naquele universo perfeito ali, cara. Que doideira, né? Vemos o pacificador pegando a sua pacificleta, né, e indo encontrar com a Hurkut lá, né, na Argus. E a gente vê o tamanho do seu heroísmo, cara. As pessoas veem ele realmente como um grande herói. Ele anda na rua e todo mundo vai vendo ele como um grande herói de verdade, sabe? Tanto que aquela mulher até, né, faz aquilo lá no carro pra ele e ele fala, esse universo, essa dimensão é perfeita. O cara está amando aquela dimensão, pô. O cara, todo mundo idolatra o pacificador. Tanto, né, que a gente vê também ele chegando na Argus e ele falando com aquele recepcionista ali da Argus. O recepcionista cumprimenta ele e fala, meu Deus, o pacificador, meu Deus do céu, ele é amado não só pelas pessoas, mas também na Argus. E aí a gente percebe, né, que, pô, isso é completamente diferente do universo principal. A Argus tá literalmente invadindo a casa dele no universo principal, tentando encontrar uma brecha pra poder prender o cara, né? A gente sabe que é só uma vingança do Rick Flag Sr., enquanto nesse universo perfeito a Argus ama ele, né? Vemos também a ressaca daquela festa que a gente teve de reencontro de todo mundo, né? Todo mundo ali na ressaca, até a Hurkut, a Adebayo, o Vigilante, o Economus, e o Vigilante mais uma vez se provando amar os animais, né? Ele falando que entende tudo de aranha e não entendendo nada. A gente viu na cena pós-crédito do episódio, né? Porra, literalmente o Economus perguntando quantos olhos tem uma tarântula. E é a coisa mais básica, você não precisa nem amar aranhas pra você saber quantos olhos tem uma tarântula. E o Vigilante não sabe, né? A gente percebe também naquela conversa sobre a ressaca que o Vigilante é muito maluco, cara. O cara é completamente louco. Ele já matou infinitas pessoas, ele não sabe nem contar quantas pessoas ele já matou, mas ele acha que a aranha é uma coisa amedrontosa. Então não dá pra gente entender também, né? Vemos também a Hurkut e o Chris, né, cara? Os dois, como que está acontecendo esse relacionamento dos dois no universo principal, tá? Daqui a pouco eu chego no universo perfeito, né? A Hurkut e o Chris estão num desastre completo. Ela vai conversar ali com a Adebayo lá no terraço dela, né? E ela não fala nada sobre aquela festa do barco pra Adebayo. A Adebayo até questiona, mas ela também não dá brecha pra nada. E ela joga real na cara da Hurkut. Você não pode falar nada sobre a vida do pacificador. Ela julgou ele usar uma fantasia e tentar ser um super-herói, mas a vida dela tá mais desastrosa do que a do pacificador. Então ela não tem direito de falar nada, entendeu? E ela mesma, a própria Adebayo fala, a sua vida é a porra de um desastre. E tá completamente certa. A Hurkut não tem que cobrar nada da vida do pacificador, porque a dela tá pior ainda. Então ela não tem nem o que cobrar, sabe? E ela fala que ela nunca teria nada com o Chris, né? E que ele ainda não sabe disso. Mas, se ela ainda não contou pra ele, é porque tem uma chance ali no fundo, a gente sabe disso, né? A gente vai agora para o universo perfeito de novo e vemos Rick Flag do outro universo. Galera, eu já imaginava, a gente, né, não sou eu, a gente já imaginava que o novo, né, ficante ali, o novo date, né, da Hurkut do universo perfeito era o Rick Flag. A gente já imaginava. No momento, né, em que o Keith chama ele de fuzileiro, a gente imaginou que seria o Rick Flag, né? Tinham muitas teorias sobre isso e se confirmou. Rick Flag do universo perfeito, além de ser um completo idiota, né, completamente diferente do Rick Flag que a gente conhece, ele é um completo idiota, ele trabalha ali secretaria ali da Argus, tá ligado? O cara é um agente, não é nem agente de campo, o cara é um agente
laboratório, o cara não é um agente de campo. Isso já é completamente diferente, já muda a vida inteira do Rick Flag. Além dele ser um idiotaço, né, com ciúme ali do Chris, o que todo mundo teria, né? O cara é um completo bananão. Mas já foi interessante a gente ver, cara, que em todo o universo vai ser a mesma coisa, pelo visto, né? Rick Flag tem caso com a Hurkett em todo o universo. Que é isso, cara? Que é isso? Vai ficar nesse loop. Chris, Rick Flag. Que doideira, né? Ainda naquela conversa do vigilante lá, né, daquela ressaca, ele comenta com, né, o Economos sobre um marciano de um olho só. Isso aqui pode ser uma referência a algum alienígena, né, aí que a gente pode ter aí dentro da DC. Nada relacionado a marcianos de fato, até porque a gente sabe que marcianos de verdade têm 2 olhos. Então isso aqui também pode ser uma brincadeira pelo fato, né, do vigilante não saber nenhuma informação verídica das suas coisas que ele se diz gostar, né? Ele fala que gosta de aranha e não entende nada de aranha. Ele gosta de coruja, não entende nada de coruja. Gosta de corvo, não entende nada de corvo. É a mesma coisa aqui. A gente sabe, por exemplo, que o caçador de Marte ou que a caçadora de Marte, né, que são marcianos da DC, eles não têm um olho, eles têm 2. Então também é uma referência ao vigilante não entender nada, né? Ainda lá na Argus do universo principal, né, a gente tem aquela conversa da Sasha Bordeaux, né, falando sobre o pato meta-humano. Ela dá uma bronca no Economos, falando que por que ele não avisou que tinha um pato meta-humano dentro da casa do pacificador. A gente sabe que não é um pato, né, é a cegueira de ave, né, a cegueira de pássaro ali, que tava acontecendo, né. Mas ele é um completo idiota também, né, aquele grande novo parceiro do Economos. Até porque o Economos falou com todas as letras que era uma águia, né, mas beleza, né. Agora voltando ali para o universo, né, perfeito, a gente vai para aquele mural dos heróis. A gente consegue ver o Chris e a Hurkett saindo ali da Argus para conversar, porque eles não estavam tendo privacidade com o Rick Flag idiota, e a gente vê aquele grande mural dos heróis, onde a gente vê o Capitão Triunfo, né, que é o Keith, o Pacificador e o Dragão Azul, que é o pai do Pacificador. O trio, né, o trio top, o top trio, o trio dos heróis, né. A tarde perfeita está acontecendo pro Pacificador. Ele tá tendo uma tarde incrível com a Hurkett, tá tudo fluindo muito bem. E eles conversam ali sobre o relacionamento deles. O Chris se mostra, né, querendo voltar para um relacionamento que ele nunca teve na real, né, porque não é o mesmo Chris. E ela fala que ele tá menos arrogante, que ele mudou e que, né, ela tá até considerando essa volta. A gente vê na mensagem no final do episódio que ela manda pra ele. Ela está considerando essa volta com o Chris. E isso é um detalhe interessante porque a gente percebe que o Chris do universo principal tá na vida imperfeita dele. Mas a Hurkett do universo perfeito não tem um Chris perfeito. Eles se encaixam, entende? É uma Hurkett que o Chris precisa e é um Chris que aquela Hurkett ele precisa. Então eles se encaixam completamente, né, cara? E aqui a gente consegue também, né, perceber que aquele Chris, né, do universo perfeito, que o do universo principal matou, ele era um completo arrogante mesmo. A gente tinha visto isso até no momento em que ele encontra com a sua variante do universo principal, cara. Vemos também aquele ataque dos terroristas, os Filhos da Liberdade. Essa gangue terrorista existe nos quadrinhos, tem precedentes nos quadrinhos, e a gente vê eles aparecendo aqui nesse episódio, botando terror ali em tudo. E é hora do Pacificador ser um herói de verdade. Ele tá sem seu traje, mas ele vai ser um herói. Ele entra ali pelo prédio de uma forma completamente pacificador, né? E ele vai sendo um herói. Ele vai matando todo mundo, todos aqueles terroristas. E aí entra a questão: herói mata? Provavelmente nesse universo aqui, sim. Ele é idolatrado após matar todos aqueles terroristas dos Filhos da Liberdade e desarmar aquela bomba que tava no prédio. Não foi muito difícil desarmar, né? Pro Pacificador ter conseguido desarmar uma bomba é porque tava muito fácil. Mas, né, ele é visto como um herói mesmo matando. Isso é um detalhe interessante. Mesmo ele sendo, né, mesmo ele matando, nesse universo aqui, eles consideram a morte ali, se você matar alguém ali, um herói mesmo assim, sabe? Vemos o Capitão Triunfo em ação pela primeira vez aí na série, né? O Keith, o irmão do Pacificador, vindo também, derrubando aquele helicóptero, né? A primeira aparição aí do Capitão Triunfo é um personagem que também existe nos quadrinhos. Aqui a gente tem adaptado, né? Sendo o Keith, o irmão do Pacificador, até porque é um universo alternativo, né? Outro universo, né? Nesse universo perfeito, o Keith é o Capitão Triunfo. A gente tem uma referência também lá atrás, né? Atrás da Hurkett, onde a gente consegue ver o Dieter's Coffee, aquela cafeteria que a gente viu já aqui em Pacificador, né? Aonde a namorada da Adebayo trabalha. A gente viu também ali
em Superman. E um detalhe é que a logo é diferente. A logo aqui é branca e laranja. No universo principal é laranja e verde, né? Então já conseguimos também pegar essa referência. Outra referência é aquele grande pôster daquela banda de rock que a gente viu, The Midnight Crawboys, né? Crawboys, né? É aquela banda ali, apareceu aqui também. Já apareceu, né, na série de Comando das Criaturas, naquele episódio onde a noiva e o Frankenstein saem na porrada várias vezes, né? E também apareceu num pôster no quarto do Clark lá em Smallville, no filme de Superman. Cara, a gente também vê que todo mundo naquele universo ali perfeito ama o Pacificador. Todo mundo idolatra ele, cara. Todo mundo gritando seu nome. Ele abraça ele a Huckett e fala: essa dimensão é perfeita. Voltando para o universo principal, agora a Argus vai atrás do Pacificador de vez. Eles vão invadir a casa dele porque eles estão de saco cheio pelo que o Wiggly fez com todos aqueles agentes da Argus, né? Vemos o Caçador de Pássaros, o novo personagem introduzido para a série, que era um mistério. Uma das primeiras fotos que o James Gunn tinha postado, né, quando tava gravando a segunda temporada, foi desse personagem, que, né, parece ali alguma relação indígena, né, ali a indígena americana, mas a gente vai ver nativo americano, né, a gente deve ver ele usando algum tipo de magia, feitiço, alguma coisa assim, como a gente já viu naquelas fotos postadas pelo James Gunn. Ele não é só um caçador de pássaros. A gente também vê o novo amigo, né, o novo agente de campo do Economos, o Mestre Judoka. Mestre Judoka contratado pela Argus. O cara tá de volta, galera. E a vida do Economos tá agora mais conturbada ainda. O cara tem como parceiros de campo o Mestre Judoka e o Caçador de Pássaros. Que é isso, cara? O cara tá completamente no fundo do poço também, né? Vemos também a relação fofa entre os irmãos, o Keith e o Chris, né? A gente consegue perceber ali no universo, né, da vida perfeita, eles tendo uma relação muito boa. O Chris falando que sentiu falta dele mais do que ele imaginava. Até porque, né, com o Keith do seu lado, a gente consegue perceber um Chris até mais leve, um Chris mais feliz mesmo, né? E ele manda ali pra Huckett que ele vai fazer algumas coisas e ele vai ficar fora por um tempo. Isso porque ele vai retornar para o universo principal. Ele só vai viver ali por alguns dias ali, vai viver um dia ali no universo perfeito, vai viver um dia no universo principal, mas quando ele chegar, ele vai ter a grande surpresa da invasão. A Argus vai invadir a sua casa e a gente vai ver o que vai acontecer agora no próximo episódio. Comenta o que vocês acharam desse episódio Pacificador. Já falou sobre magia, sobre Rick Flag e Huckett, que doideira isso tudo. Comenta o que vocês acham. Comenta se deu para entender essa questão da magia, tá? Esquadrão Suicida de 2016 não é canon dentro do DCU, porque a magia continuou viva e ela provavelmente nunca teve aqueles distúrbios entre magia e June. Então nada daquilo filme de 2016 aconteceu nesse universo aqui. Comenta aí, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, rapaziada.